E aí pessoal, tudo bem? Giro de notícias na TV Coyote. Primeiro de tudo, lembre de se inscrever no canal. Bom, vamos à notícia. A questão é a seguinte, tá tendo nesse momento, agora são 15h26 de terça-feira, a sabatina do Alexandre de Moraes para o STF, para virar ministro do STF. Bom, o que tá chamando a atenção nessa sabatina, antes de tudo, tinha coisa que você já sabia que ia acontecer. O puxa-saquismo do Aécio dessa galera pro Alexandre de Moraes e a oposição do PT ao Alexandre de Moraes. Isso era esperado por todo mundo, ninguém duvidava que isso fosse acontecer. Mas o que tá chamando muita atenção é o Aécio Neves, justamente. A gente sabia que ele ia puxar o saco do Alexandre de Moraes, mas eu achei que ele ia ser um pouco mais discreto, e ele não tá sendo nem um pouco discreto. Primeiro eu vou adiantar o que ele já fez. Ele, no começo da sabatina, pra quem não viu, ele inventou uma história nada a ver de que o ministro funciona assim, um senador faz uma pergunta de 10 minutos, o futuro ministro Alexandre de Moraes tem 10 minutos para responder, depois tem uma réplica do senador de 5 minutos, depois uma tréplica do ministro Alexandre de Moraes. A oposição ela quer estender a sessão, como sempre, porque a oposição ao ministro sempre quer que ele comece a se cansar e isso prejudica o desempenho dele. Isso acontece sempre. E sempre quem apoia o ministro quer agilizar as coisas para ele ser aprovado de uma vez. Então, o Aécio, no começo da sessão, de forma patética, se manifestou falando o seguinte: em vez de a gente fazer esse esquema, por que a gente não faz 3 senadores fazendo a pergunta? E depois o ministro responde tudo de uma vez em 10 minutos. Não faz o menor sentido isso daí. Ele falou que isso aconteceu em todas as outras sessões, não é verdade. Bom, isso aí já chamou a atenção como patético foi, porque é óbvio que ele não ia conseguir isso daí. O que significa que ele sabia que ele não ia conseguir isso. Ele queria puxar o saco do Alexandre de Moraes. Aí, há pouco tempo atrás, o Aécio deu uma declaração reclamando que nos Estados Unidos as sabatinas elas são super mais sérias. Você está tocando na questão jurídica, você toca em pontos jurídicos. Não dá nem para entender o que ele falou. E que aqui no Brasil não, a gente leva em consideração aspectos mais políticos, por exemplo, perguntar para ele sobre todos os podres da vida dele, a biografia. E, obviamente, isso é muito necessário, porque você precisa ter uma biografia limpa para virar ministro do STF. Então, o Aécio puxando o saco do Alexandre de Moraes. Foi, inclusive, engraçado que o Aécio deu uma provocada no PT, fingindo que não estava provocando, fingindo que estava apoiando. Ele contou uma história sobre a sabatina do ministro Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli, para quem não sabe, ele era advogado do ministro José Dirceu do PT, né? Ele era advogado do PT. E ele foi indicado, uma indicação muito polêmica pelo Lula para ministro do STF. E na época ele foi muito denegrido. Não só o Lula, especialmente o Dias Toffoli. E o Dias Toffoli por ser petista, porque vai dar apoio petista e não sei o que. Bom, a questão é a seguinte, o Dias Toffoli realmente parecia declinar o PT no STF, mas com o tempo o PT foi caindo, o Dias Toffoli, como eu já falei aqui, não é uma pessoa muito inteligente, no sentido literal mesmo, ele é uma pessoa burra. Todo mundo que acompanha ele no STF sabe, qualquer pessoa comum teria mais capacidade de ter o cargo dele do que ele. E o ministro Dias Toffoli, na sabatina, para virar ministro do STF, foi muito questionado. Aí o Mercadante virou e falou assim: vocês denigrem o ministro Dias Toffoli por toda a ligação que ele tem com o PT, contextual e não sei o que. Mas o ministro Gilmar Mendes, alguns anos atrás, que era advogado-geral da República do Fernando Henrique Cardoso, virou ministro do STF. Na época se questionou muito se ele não seria parcial, se ele não... sobre a questão da reeleição, sobre uma série de questões em que ele podia quebrar um galho para o PSDB. E com o tempo percebemos que não. O ministro Gilmar Mendes foi extremamente imparcial em todos os julgamentos que ele fez. Bom, aí o Aécio contou esse caos no discurso dele agora há pouco na comissão que está sabatinando o ministro Alexandre de Moraes. A questão é, ele contou esse caos porque ele colocou o Mercadante defendendo o Dias Toffoli. O que ele não sabia, o que o Mercadante não sabia nessa época é que o Dias Toffoli ia largar o PT porque o PT estava declinando
ia ficar perdido no STF e ia pular pro saco do Gilmar Mendes. O Dias Toffoli passou a fazer tudo o que o Gilmar Mendes mandou ele fazer. Ele passou, deu uma atuação PSDBista no STF. O Gilmar Mendes, ao contrário do que o Mercadante falou na época, como o PT estava muito bem, sem nenhum problema, passou a época do mensalão, antes da época da Lava Jato, ele não viu nenhum problema em usar o caso do Gilmar Mendes para defender o Dias Toffoli. Por quê? Porque na época o Gilmar Mendes não tinha muito como ferrar o PT, não, todo mundo estava meio de bem com o PT. Então, a oposição também não ia revidar o Mercadante falando que ele tá mentindo, porque a oposição tá do lado do Gilmar Mendes. Então foi uma jogada inteligente do Mercadante na época, apesar de que se você for pegar isso agora e colocar numa manchete fica horrendo, né? Porque todo mundo mete pau no Gilmar Mendes e fala, não, mas o PT apoiou o Gilmar Mendes. É verdade, o Mercadante nessa situação apoiou o Gilmar Mendes. Bom, mas a questão é a seguinte, o S contou isso pra usar de exemplo de como falar isso do... Ele elucidou a fala do Mercadante, ele disse, o ilustríssimo Mercadante disse isso, eu concordo plenamente. O Gilmar Mendes foi imparcial e a gente viu que o Dias Toffoli também foi. O Dias Toffoli realmente foi pro lado oposto. O Dias Toffoli não apoiou o PT no STF, o Dias Toffoli apoiou o PSDB. E o Gilmar Mendes todo mundo sabe que é parcial, eu critico ele aqui todo momento. Mas foi interessante isso daí. E ele fez isso novamente pra puxar o saco do Alexandre de Moraes. O que chama atenção nisso é o seguinte, obviamente o Aécio está numa situação complicadíssima. Nos áudios do Jucá e do Machado, que vazaram no começo do ano passado, eles comentam, o Aécio já era. Diz muita coisa isso daí. O Aécio realmente já era. Ele não tem mais capital político nenhum. Nem se pensa na possibilidade dele disputar a presidência. E ele teria que se preocupar sim com ser preso. Porque cada vez o número de evidências de corrupção dele crescem mais. Ele tem mais evidências de corrupção do que muitas pessoas do partido dele. Ele tá na pior situação da Lava Jato do partido dele. Tem casos com Alckmin, tem casos com Serra, tem, mas o caso do Aécio é especial. E ele tá mais do que o pessoal do PMDB, muitas vezes, do PT. Então, a situação do Aécio é terrível. Ele depende do STF, porque ele tem foro privilegiado. Ele tem mandato de 8 anos, tem foro privilegiado. O mandato dele começou em 2010, acabou em 2018, né? Então vamos ver até quando ele tem esse foro também. Mas de qualquer forma, pode ser que ele se eleja para deputado, né? Se ele não conseguir, não tiver mais capital político para se eleger para senador. Bom, mas a questão é a seguinte: ele tá preocupado porque tá chegando um nome novo no STF e ele quer que esse nome no STF ajude ele. Então você puxa o saco do ministro que vai entrar. O que eu espero é que ele esteja tendo uma ilusão, que o Aécio tenha a ilusão de que puxando o saco do Alexandre de Moraes, ele vai ter vantagens com isso no STF. Espero que ele não tenha isso garantido, porque se tiver garantido, significa que o ministro Alexandre de Moraes está chegando lá pronto para livrar o Aécio Neves quando tiver oportunidade. Você tem 11 ministros no STF, só que às vezes um processo específico cai na mão de um específico, vai cair no Alexandre de Moraes e ele defende o Aécio. Contar que esses sorteios do STF são muito esquisitos sempre, né? Mas eu acho muito importante frisar isso daqui. O Aécio puxou muito o saco do Alexandre de Moraes. E a gente tem que ficar de olho no Alexandre de Moraes se ele não vai devolver isso pro Aécio, quebrando o galho dele no STF, apesar disso ser muito difícil na situação que o Aécio tá. E também quis frisar que essa situação do Dias Toffoli que foi bem interessante. O Aécio fazendo essa referência ficou só patético. Ele elogiando o Mercadante que elogiou o Gilmar Mendes. Chega a ser patético a situação. E também o Aécio elogiando o Dias Toffoli, né? Que há 4 anos atrás, há 3 anos atrás, o Aécio com certeza detestava o Dias Toffoli porque ele era do PT. Não dá pra dizer que ele não era. E outra coisa que eu queria falar com vocês, eu queria dar uma dica muito interessante. É o livro A Sombra do Poder, do Rodrigo de Almeida. Ele foi secretário da Dilma. E ele conta os bastidores do impeachment. O impeachment foi uma coisa que aconteceu muito rápido. A Dilma foi reeleita, logo depois você teve o impeachment e passou batidas. Foi muito rápido tudo isso. E o Rodrigo de Almeida, ele estava no governo Dilma. Ele era ministro da Dilma. Ele vivia dentro do Planalto. E então ele via tudo. E ele conta várias coisas bem interessantes nesse livro. Se vocês quiserem saber a posição política dele, eu já adianto, ele era petista. Ele é petista. Só que nesse livro é muito interessante. Você, se for petista ou antipetista, vai gostar do livro, eu tenho quase certeza. Porque ele consegue manter, de certa forma... Ele fala no começo, não vai dar pra esconder o tempo inteiro minha posição política, né?
Mas você tem, por exemplo, um capítulo que chama o presidente que não soube ganhar, o candidato que não soube ganhar não soube perder as eleições, que é o Aécio Neves. Então já mostra um pouquinho do posição dele. Só que em quase todo o livro ele consegue deixar bem neutra essa posição dele pra contar os fatos que ele viu, porque ele viu coisas que ninguém viu, quase ninguém viu e que é muito interessante de saber. Então ele mescla as notícias da mídia como um todo, tanto da mídia alternativa, tanto da mídia de massa, como o UOL, o Globo.com, os canais de TV, Globo News e tudo, e conta cronologicamente a situação do impeachment, misturando as coisas da mídia com os bastidores, o que aconteceu mesmo, o que não aconteceu. É bem interessante o livro, vale a pena. Ele é bem sensato nas análises dele. Bom, então é isso, galera. A ideia desse vídeo foi mais discutir sobre a relação, as coisas que o West falou nessa sabatina, para não passar batido. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão é só comentar. Se inscreva no canal, dá um gostei no vídeo e compartilhe. Um abraço e até mais.